paz de Deus com todos. Irmãos, no meio da live, teve um apagão aqui no bairro e a minha internet de celular, ela não tá nem 4G, ela tá 3G, então ela é ruim demais para desenvolver a live. Ficamos no escuro e daí não teve como a gente continuar a live. Eu até pedi o Joel, mandei uma mensagem de um WhatsApp para ele, porque para encaminhar a mensagem a internet serve, mas para fazer live é muito pesado. E aí aconteceu esse apagão enquanto o Joel manifestava aí a mensagem do Evangelho falando acerca da cruz de Cristo. A presença de Deus já está em nós e nós vamos dar continuidade aqui. Eu espero que não haja outro apagão, senão marcamos a live para depois. Mas o Joel vai dar continuidade naquilo que ele estava falando a respeito da mensagem da cruz, e nós vamos dar seguimento aí na live. Continua compartilhando aqui nessa setinha do lado, você compartilha para outras pessoas. Vamos trazendo as pessoas de volta, com certeza as que já estão ligadas aqui já estão na live, e as demais vão acabar retornando, mas encaminha a live aí para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Nós não falamos em nome de instituição alguma, falamos o Evangelho de Jesus Cristo. E é esta mensagem que vai ser transmitida. O Joel vai dar continuidade, eu vou chamar ele aqui. Deus abençoe a todos. Amém a todas as saudações. Só um momento, vou chamar o Joel. Glória a Deus. Aguardar o Joel entrar. Pronto, meu nobre. Joel, tive uma paz, apagou, um apagão no bairro, sumiu tudo, desapareceu. A internet minha tava nem 4G, 3G. Para mandar mensagem, vai. Porém, para poder fazer uma live, não dava. Eu aqui torcendo para a energia voltar. E graças a Deus, a energia voltou. Você estava transmitindo aí Glória a a Deus. respeito do Evangelho, a mensagem da cruz, e a presença de Deus já está em nós. Pode dar continuidade. Maravilha. Eu dei uma explanada, Gabriel, quando você estava fora, que eu achei que você não conseguiria voltar. Mas a gente, Certo. a gente, a gente torna de novo aqui, porque pode ser que alguns irmãos não estavam, né? Para a gente deixar alinhado. Espera só um minutinho. Eu vou tirar o meu som para não dar microfonia. Você pode dar seguimento. Maravilha. Então nós estávamos falando sobre a cruz, né? E para finalizar o assunto da cruz, então Jesus nunca teve medo da cruz. Inclusive quando Jesus estava no Getsemane, que Pedro decepou a orelha do soldado, Jesus falou para ele: ô Pedro, porventura eu não tomaria o cálice que o Pai me deu a beber? Então ele tinha plena consciência e certeza de que a cruz era necessária, porque era sobre a cruz que ele ia triunfar sobre todo o inferno. E então ele triunfa e traz para nós que a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para aqueles que são salvos e para aqueles que perecem. Ela é escândalo, é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, se o cristão, irmãos, e eu falo de verdade a todos que estão aqui na live agora, tem umas 180 pessoas, quero acreditar um pouco mais que estão ouvindo nós. Alguns com certeza saíram pelo problema que aconteceu, mas está tudo certo, não tem problema nenhum, isso acontece. Mas eu convido a vocês a fazer uma reflexão. E todas as vezes que você se achar bom, ou todas as vezes que você achar que Deus não te ama, ou às vezes que você passar pela tua mente que Deus não está na tua vida, ou que você precisa de um sinal do amor de Deus, ou por vezes se você for usado por Deus por alguma obra, seja ela uma profecia, seja ela uma visão, uma revelação, seja levar uma cesta básica, suprir uma casa, ir numa missão, pregar uma palavra,
que você quiser se engrandecer, ou uma vaidade quiser passar pela tua mente, eu te convido, olhe para a cruz. Se você precisar de um sinal do amor de Deus, olhe para a cruz. Se você levantar desanimado e desejar, às vezes passa isso pela mente de alguns crentes, né, de alguns cristãos, não quero mais ser crente, ou ser crente é muito difícil, ser crente é muito complicado, porque parece que depois que a gente se torna crente, o mundo desaba, as coisas começam a dar tudo errado. E eu falo que no cristianismo, se alguém vem para o cristianismo para ter conforto, para ter uma vida fácil, porque tudo vai dar certo. Existe um evangelho falsificado, raso, superficial, sendo pregado em muitas igrejas por aí afora. Fizeram do púlpito um balcão de negócio, fizeram do evangelho um produto, e a igreja são aqueles que são os consumistas famintos e que negociam para ouvir aquilo que desejam, e aí pegam o evangelho para transformar numa mensagem de autoajuda, e que a tua vida vai se transformar numa felicidade, que tudo vai dar certo, que agora você está protegido por Deus, e aí o mal não te alcança. E tudo isso é falácia. O evangelho não te traz conforto, o evangelho não é uma cadeira de balanço numa varanda. O evangelho, ele é para te incomodar, o evangelho é para te transformar, o evangelho, ele é para te confrontar. Evangelho que não confronta não é evangelho. É para ele, o evangelho tem que nos jogar no chão para nos levantar de novo. Tem uma frase, Gabriel, que eu não lembro se é de Tozer ou se é de Day Carson, eu não me lembro quem foi o teólogo, que ele disse uma frase que eu achei maravilhosa. Ele diz o seguinte: o evangelho, ele te exalta sem te deixar orgulhoso. Porque quando você está no ápice de um estado de glória, você reconhece, não sou eu, é ele em mim. Porque lá em 15 de João está escrito: sem mim nada podeis fazer, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então eu só dou fruto porque tem a seiva que emana da videira, que passa por mim e que me faz gerar fruto. Então a glória não é minha, a glória é da videira. Aí ele fala assim: mas ele te humilha sem te degradar. Então o evangelho te exalta sem te deixar orgulhoso. E ele te humilha sem degradar você. Porque ele te coloca no pó, faz você reconhecer as suas misérias. Mas ele não te degrada. Pelo contrário, ele faz você tornar-se dependente de Deus. Que é isso que a palavra de Deus nos ensina, ser dependente de Deus. Então a cruz nunca foi vergonha, a cruz não é patíbulo de fracasso, a cruz é o palco da glória de Deus. É o lugar onde onde Cristo triunfou sobre toda a potestade e principado e nos tornou como igreja de Deus, como filhos por adoção. Foi na cruz, guardem isso, foi na cruz que nós deixamos de ser filhos da ira de Deus, que está escrito lá em 2 de Efésios: por natureza vocês éreis filhos da ira de Deus. Mas na cruz ele nos adotou por filhos do amor de Deus. Irmãos, se nós, eu não sei que eu sou muito, eu me rendo muito dentro daquilo que eu entendo das Escrituras, Gabriel, e eu sou muito entregue naquilo que eu vivo. Irmãos, para pensar. Nós deixamos de ser filhos da ira de Deus, porque nós podemos ser livres da ira do diabo. Se Deus quiser nos livrar, como ele já nos livrou da ira do diabo. Por mais que o diabo seja mau e cruel, nós podemos ser livres da ira dele. Mas e da ira de Deus? Quem nos livrará? E nós deixamos de ser filhos da ira de Deus na cruz para se tornar filhos do amor de Deus. Por isso que Paulo, lá em 8 aos Romanos, ele traz a maior proclamação, Gabriel,
que um pecador pode ouvir. A maior proclamação. O capítulo inicia com a maior proclamação que um pecador pode ouvir. E ele termina com a mensagem mais triunfante que um cristão pode ouvir. Ele inicia dizendo: portanto, agora, não é amanhã, não é depois, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já está lavrada a sentença. O diabo pode te odiar, o mundo pode te desprezar e nem te compreender, e você pode ser ignorado pelo mundo inteiro. Satanás pode ter o maior ódio de mim e de você, ou dos irmãos que estão aqui nesta live. Pouco importa isso. A sentença de Deus já está lavrada. Nenhuma condenação, não é meia. Pode ser meio condenado, um pouquinho condenado. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vale uma aspa, vou abrir uma aspa aqui. A Bíblia não diz: nenhuma condenação há para quem está na CCB. Nenhuma condenação há para quem está na Presbiteriana. Nenhuma condenação há para quem está na Batista. Nenhuma condenação há para quem está na Assembleia de Deus. Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sentença já está dada, não tem como mudar. E aí ela termina com um grito de triunfo sobre os ouvidos do cristão. Porque nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô irmão, isso é muito forte, isso é glorioso, isso faz a nossa alma. E eu vou dizer aqui, parafraseando Jó, quando eu leio isso, a minha alma se delicia em manteiga, os meus pés se deliciam em manteiga, e por mim correm ribeiros de azeite. Porque é maravilhoso ouvir isso, que foi anunciado pela boca de Paulo, mas sabemos que o Espírito Santo o inspirou a escrever, que sobre aquele que vive em Cristo não há nenhuma condenação. Ou seja, nós não vamos ter que comparecer, nós não somos mais réu. Gabriel, tem noção disso, irmão? Nós éramos réu. Nós tínhamos uma dívida para ser paga. Agora a cruz, que para o mundo é fracasso, tornou-se palco da glória de Deus para pagar a nossa dívida. E agora nós não somos mais réu, nós estamos com a dívida quitada. Por isso que na cruz, na sexta palavra, ele diz: está tudo consumado. O está tudo consumado de Jesus. Tem muita gente que está aqui, você já ouviu falar isso, mas vale a pena nós trazer, porque isso é glorioso, é maravilhoso. O está tudo consumado, no grego, significa tetelestai. Era quando um homem adquiria uma propriedade e pagava parcelado. Quando ele terminava de pagar a última parcela, eles batiam um carimbo: tetelestai, tá pago, tá quitado a dívida. Ou quando um homem adquiria uma dívida que era pago às promissórias, quando terminava de pagar, os judeus batiam um carimbo: tetelestai, tá pago. E Jesus, ele nos comprou como propriedade e quitou a nossa dívida, que era impagável. Tetelestai. Não tem mais nada a ser feito. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que você possa fazer para ser salvos. A nossa salvação está em Jesus Cristo. Tanto que Pedro vai dizer na pregação lá em 2 ou 3 de Atos, quando ele fala diante daquela multidão eufórica, ele disse: não há nenhum nome na terra em que possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. A nossa salvação está nele.
Que alegria poder saber que a nossa salvação não depende de nós. E nós, como cristão, nós temos que carregar a certeza da salvação. Tem muito crente que de manhã está salvo, de noite está condenado. Não existe isso, irmãos. O crente ele tem que ter absoluta certeza da sua salvação. Porque Paulo diz agora, não é depois, nem depois, nem depois. É agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós somos salvos em Cristo. E por que eu tenho certeza da minha salvação? Isso não é presunção e nem arrogância. A única certeza que eu tenho da minha salvação é porque ela não depende de mim, ela depende dele. Porque se dependesse de mim, com certeza eu estaria no vinagre. E só para concluir o que eu estava falando a respeito do pecado, que Deus não cobra pecado, ele não perdoa pecado, ele cobrou em Jesus. Porque na cruz Jesus sorveu todo o cálice da ira de Deus. Por isso que ele não desejava passar por esse cálice que era receber sobre o seu corpo santo. Ele se fez pecado por nós. Porque ele era santo, ele nunca pecou. E aquele corpo santo recebeu o pecado de toda a humanidade. Ele viveu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E na sua morte ele matou a própria morte. Mas ao terceiro dia ele rompeu com as ataduras da morte. Arrancou o aguilhão da morte. Inaugurou a imortalidade. Agora, a morte já não tem a sua última palavra. E nem a sepultura é o meu e o teu lugar. De lá, quando ele voltar, nós tivermos ido à sepultura, nós levantaremos num corpo glorificado. E os que estiverem vivos serão transformados num novo corpo. É isso, meu amigo, que eu tinha para falar da cruz. Olhe para a cruz todos os dias. Reconheça-se pecador, carente da misericórdia de Deus. E quem está aqui, que por vezes não dá às vezes a devida atenção para Jesus, olhe para a cruz, você vai saber que ali ele deu o maior grito de amor que alguém poderia dar para alguém. Jesus deu num grito silencioso da cruz. Vou fechar a parte da cruz dizendo: a cruz foi o púlpito mais eloquente. Grava isso, Gabriel. A cruz foi o púlpito mais eloquente, aonde Cristo pregou silenciosamente o mais profundo amor que ele demonstrou pela sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Joel, você trouxe essa explanação maravilhosa, inspirada pelo Espírito de Deus, mediante as Escrituras Sagradas, a respeito da mensagem da cruz. E eu tenho uma canção para cantar aqui, mediante tudo isso, e depois eu vou te fazer uma pergunta, certo? Maravilha. Eu vou mostrar mais um pouco disso nessa canção. O que tínhamos para oferecer? Na verdade, nada, exatamente nada. É dele, por ele, para ele, toda a glória. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pé quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por nós se entregou e os nossos pecados levou.
todos possam entender e que todos possam compreender, que todos possam entender que é por Ele, é por Cristo e nada por nós. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada se completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que... Acho que travou de novo. Quem é esse Voltou. que era sem pecado e não nos condenou? É Jesus. Quem é esse que no lugar da morte, vida nos ofertou? O cordeiro que por nós se entregou e os nossos Glória. pecados ele pagou. Tetelestai, a dívida está paga. A quem dera se todo mundo entendesse isso. Glória a Jesus. Mas, Joel, mediante essa mensagem, essa dependência que nós temos da glória de Deus, e todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, existem alguns questionamentos. Você até tocou num assunto: salvo de dia e à noite não mais salvo. Tem pessoas que vivem nesse conflito, mas nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. O que você tem a dizer, mediante isso, acerca de um tema que é bastante falado: o pecado para a morte? O que você tem a dizer? Eu queria que você expressasse, mediante as Escrituras, isso aí. Bom, vamos lá. É um tema bastante curioso, mas que nós temos que tratar e vamos tratar à luz das Escrituras, né? Só antes, Gabriel, depois se você concordar, não sei se o irmão Eliseu está aí ainda na live, mas o nosso amigo irmão Eliseu lá de Itaquá, ou agora de... Esqueci o nome da cidade que ele está morando, mas se eu Você está em Indaiatuba. Indaiatuba, isso. Depois, se você puder convidar ele para cantar uma canção aí, vai ficar certo. Convide sim, com certeza. Não sei se ele está por aí ainda, mas se ele estiver por aí, dá uma cena, irmão Eliseu, por favor. Se ele não tiver, manda chamar ele. Manda alguém, chama ele aí para ele cantar um hino para nós. Vamos lá. Aonde que na Bíblia fala a respeito do pecado para a morte? Existe uma definição que muitas vezes nós usamos de forma equivocada. Pecado de morte. Não existe pecado de morte. A Bíblia fala sobre pecado para a morte. Aonde está escrito isso? Está escrito lá em livro na epístola, primeira epístola de João. Não, salvo engano, ou é primeiro capítulo ou é segundo capítulo da epístola de João. Não é evangelho, é epístola de João. E lá está escrito assim. Moiseu, o irmão Gabriel vai chamar você aí, tá, querido? Quando eu terminar esse assunto aqui, o irmão prepara uma canção na comunhão aí, canta para nós, será uma alegria. E aí, lá em primeiro da epístola de João, está escrito assim: se verdes o teu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. João, é Há isso mesmo, pecado. 1 João 5,16. 1 João 5,16, depois os irmãos leem lá. Está escrito assim: se verdes o teu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orarás, e Deus lhe dará a vida. Há pecados para a morte, por este não digo que ore. Também não está proibindo de orar,
Só que João recomendou, não digo que ore. Só que ali, João, nem no contexto e nem no capítulo, ele especifica que pecado é esse para a morte. Mas se nós lermos as Escrituras no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus falando, e lá também em Hebreus, falando sobre o pecado para a morte. Que eu considero dois, e tem um terceiro, Gabriel, que eu colocaria no mesmo patamar. O primeiro deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz com clareza: não há perdão nem neste século e nem no vindouro. Eu acredito que tem muita gente aqui que tem dúvida. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se porventura você pensar, será que um dia eu blasfemei contra o Espírito Santo? Então você nunca blasfemou. Porque a blasfêmia do Espírito Santo, ela consiste, esses dias até um irmão falou para mim que, porque alguém está enterrando o pão e o vinho, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é blasfêmia. Tem muita gente que fala, você julgou a palavra, você está incorrendo no risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Também não é. Porque a Bíblia nos dá autoridade para julgar a palavra. Paulo disse, um prega e os demais julguem, 2 ou 3 julguem, os demais julguem. Está escrito lá em Corinto. Então, você não vai julgar a palavra de acordo com a tua pessoa, com o teu achismo e com aquilo que você acha que é concernente a você. O julgar da palavra é julgar de acordo com as Escrituras. O que o pregador está exortando está de acordo com as Escrituras, glória a Deus. Se está em desacordo, você tem todo o direito de dizer, não é de Deus, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se contradiz, muito menos Deus. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é ele que inspira o pregador no momento da pregação. Então, se o que o pregador está pregando está em desconformidade com aquilo que está escrito, e está pregando algo que não convém com a palavra, que está distorcendo a palavra, então eu tenho todo o direito de julgar de acordo com a palavra. Fique claro isso. Não é julgar de acordo, porque às vezes eu estou vendo pregar uma palavra, estou enquadrado dentro desta palavra, e para mim sair fora do meu enquadro, eu julgo que a palavra não está sendo pregada pelo Espírito Santo, porque o bonitão aqui está sendo moído pela palavra e ela está dentro das Escrituras e está tudo certo. Por isso, para mim julgar uma palavra, eu preciso conhecer as Escrituras. Se eu não conheço as Escrituras, eu vou aceitar ela como verdade absoluta. Agora, se eu conheço as Escrituras, eu tenho total direito de dizer esta palavra está em desconformidade com as Escrituras. É a mesma coisa, se eu ver um irmão pregando que as obras salvam, eu vou julgar que aquela palavra não é de Deus, porque obra não salva. A Bíblia diz muito claro que obra não salva. Ok? Nós não vamos entrar nesse mérito para falar sobre isso. Numa outra live a gente pode falar sobre a questão das obras que não salvam. Então, veja bem. O que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo? Este episódio se deu quando Jesus expulsou um demônio mudo que os discípulos não conseguiam expulsar, porque os judeus eles exorcizavam os espíritos perguntando o nome. Lembra que Jesus, quando desceu em Gadara, ele perguntou para aquele endemoniado qual era o nome dele? E ele disse legião, porque somos muito. Uma legião ela era comparada a uma legião de soldados romanos, que era 6.000 soldados. Então, havia naquele homem, por certo, provavelmente 6.000 demônios. Por isso que ele falou que o nome dele era legião. Então, os judeus ele tinha esta destreza de exorcizar os demônios perguntando o nome. Como o demônio era mudo, eles não conseguiam expulsar. Aí Jesus vai e manda aquele demônio embora. E os fariseus, por causa do orgulho, veja bem, por causa do orgulho, os líderes religiosos, estava falando que era o povo gentil, que era o povo de outras nações, que não conhecia Deus. Não, os líderes religiosos que ensinavam a Torá na sinagoga e no templo, que eram famílias de sacerdote, que conheciam, entendiam da Torá, do Pentateuco. Eles disseram assim, ele expulsou este demônio pelo príncipe de Beelzebu. O orgulho foi capaz de dizer que Jesus estava expulsando um demônio pelo próprio demônio,
do que reconhecer a divindade de Jesus. E reconhecer que Jesus tinha mandado aquele demônio porque ele era Deus. E ele tinha poder sobre os demônios. Aí Jesus fala, se pecar contra Deus, tem perdão, se pecar contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse século e nem no vindouro. Quando Jesus disse assim, né, ele não está dizendo que hoje nós podemos blasfemar contra Deus e contra Jesus, que está tudo certo, não contra o Filho. Até porque ele é a Trindade, né, o Deus triuno, a união hipotástica, aonde são três deuses, três pessoas distintas em um único Deus. Perdão, três pessoas distintas em um único Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem quem não acredita nisso, eu respeito, está tudo certo. Mas o que a Bíblia nos fala... Ah, mas não está escrito Trindade na Bíblia, irmão. Mas se você vê no batismo de Jesus, estava o Pai falando, estava o Filho batizando e o Espírito Santo que como pomba pousou sobre ele. E por toda a Bíblia nós vamos ver diversos, até na própria criação, está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, por toda a Bíblia nós vamos ver a clareza de que existe a Trindade. E nós temos que respeitar. E quem nega isso, perdoa eu ter que dizer, quem nega a Trindade é heresia. É heresia, porque a Bíblia nos dá total certeza que existe, caracteriza de que a Trindade é uma verdade. Então, quando Jesus diz, pode pecar contra Deus e contra o Pai, é porque Deus, depois de Deus, iria vir o Filho, mas depois do Filho iria vir o Espírito Santo, e depois do Espírito Santo não tem mais nada. Então, se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, nem nesse século, nem no vindouro. Porque contra o Pai ainda viria o Cristo, contra o Cristo viria o Espírito Santo. Agora que veio o Espírito Santo, não tem mais quem você possa recorrer para te absolver do seu pecado. Então não peque contra o Espírito Santo. Blasfêmia, né? E o que se torna uma blasfêmia? O que caracteriza uma blasfêmia? É quando você atribui conscientemente uma obra que Deus fez e você atribui esta obra a Satanás. Isso se constitui como blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você tem certeza que aquela obra foi Deus que fez, você atribui ela a Satanás. Ou você tem certeza que foi o Espírito Santo que pregou algo a respeito da tua vida, e você, por orgulho, por não aceitar aquela pregação, fala, foi o diabo na boca daquela pessoa. Consciente de que é o Espírito Santo falando a respeito de algo que você precisa mudar na tua vida, de um comportamento ou de um pecado que você precisa se livrar dele. E às vezes, por orgulho, você prefere dizer, foi a carne ou foi Satanás na boca dele. Então isso se constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. É nesse sentido, é nesta condição aonde está escrito que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Ponto. Fora disso não é blasfêmia. Então, esse é um dos pecados que não tem perdão. E aí nós vamos ver lá em Hebreus também falando a respeito daqueles que apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É alguém que sai da CCB e vai para presbiteriana, para assembleia? Esquece, isso aí não é apostatar da fé, irmãos. Nós usamos uma linguagem, eu vou ter que falar aqui, vocês perdoam? Fique bravo comigo, mas nós usamos uma palavra, uma pessoa às vezes sai da congregação e vai para uma outra denominação, nós falamos, saíram de nós porque não eram nossos. Irmão, quando, se não me falha a memória, foi Judas que escreveu isso, ou foi Pedro, não me lembro bem, quando foi escrito isso não existia congregação, não existia assembleia, não existia presbiteriana. Naquela época a igreja era chamada de eclésia. A igreja era primitiva, chamada caminho, depois foram chamados cristão. Não existia nenhuma placa denominacional para nós dizer que foi apostatar da fé sair de uma igreja. Não existe isso aí, irmãos. No amor de Cristo, se a pessoa saiu de nós e foi para uma outra denominação, onde ela se sente bem lá, e ela continua professando a fé em Jesus, então nossos irmãos na fé vão amar e abraçar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo nos ensinou que a nossa luta é contra a potestade e principado. Tem gente que não gosta que eu falo isso, Gabriel, mas é a verdade, irmão. Nós não podemos ter nossos irmãos que saíram e foram para outra denominação como inimigos.
Mas e as pessoas que ficam lá e julgando, criticando? Pratica o amor. Pratica o amor. Ele não ensinou, Jesus não falou para você amar quem ama você. Ele falou para você amar teus inimigos. Está escrito isso, tá? Lá em Mateus. Amai os teus inimigos. Ouviste o que vos digo? Odiai os teus inimigos, porém eu vos digo, amai os que vos perseguem e abençoai os que vos amaldiçoam. Está te amaldiçoando? Abençoa. Está te julgando, está te condenando, tá jogando maldição contra você? Ore por ele, ame, abrace, está tudo certo, irmão. Então, mas quem está lá saiu, entendeu o evangelho? Não julga quem ficou aqui. Nós estamos servindo a Deus. Pode servir a Deus aqui? Pode. Pode pregar Cristo aqui? Pode. Você prega Cristo, eu anuncio Cristo, falo de Cristo. Hoje à tarde, passei a tarde inteira com uma família maravilhosa, com um grupo de irmãos falando de Cristo. Está tudo certo, é Cristo na nossa boca. Cristo não veio trazer uma placa religiosa, a placa não salva ninguém. A placa salva, não salva, irmão, o que salva é Cristo. A Bíblia não diz que placa salva. Está escrito que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele é a porta de entrada. Então nós não temos que parar de perder tempo com essas coisas que é tempo que a gente poderia estar falando sobre Cristo e estamos agindo de forma que não convém com aquilo que está escrito nos mandamentos de Jesus. Então, apostatar da fé é quando você vira as costas, é total abandono de Deus. É quando você olha para trás e fala, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais participar de igreja nenhuma, eu quero me jogar na dissolução do mundo, porque eu quero viver o mundo. Então isso é abandono total da fé, você está apostatando da fé. E quando você decide apostatar da fé, o próprio Espírito Santo não age mais em você para arrependimento. Porque você decidiu, eu quero viver o mundo. O próprio Espírito Santo não age mais em você. Ele te entrega a tua própria dissolução. Está escrito lá em 1 aos Romanos. E ele vos entregou as suas próprias concupiscências para que vocês vivam as vossas paixões infames. Então, quando a pessoa rejeita a palavra da verdade, rejeita se moldar dentro da palavra, dentro dos mandamentos, e quer viver o mudanismo, e eu viro as costas para ele, o Espírito Santo entrega à pessoa a sua própria concupiscência e não age mais nela. Isso é apostatar da fé. Então, pecado para a morte, blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo. Segundo, apostatar da fé, que é o abandono total de Deus. E o terceiro, que eu considero, não que a pessoa não consiga, nas últimas horas, alcançar a liberdade, mas se ela manter-se nesta mesma posição, de não perdoar quem lhe fez o mal, o seu perdão é revogado. E isso não sou eu que estou dizendo, é bíblico. Está escrito. Jesus contou uma história, eu vou contar aqui rapidinho, vou encerrar essa parte, para falar que não impossibilite uma pessoa de encontrar o caminho do perdão. Adultério e fornicação, caiu, reconheceu e confessou diante de Deus, buscou misericórdia, existe caminho para perdão. Existe caminho para o perdão de Deus. E quem diz que não existe, cuidado, cuidado, porque você precisa da misericórdia de Deus. A Bíblia é muito clara. Com a mesma medida que medirdes o teu irmão, hão de medir a vós. Se a tua medida é da misericórdia, quando você precisar da misericórdia, você a terá. Se a tua medida for de justiça, você pode até medir com justiça. Mas não esquece que não vai ser o irmão Gabriel e nem o Joel que vai te medir, mas é Deus. E a tua justiça não é balizada pela minha e nem pela do Gabriel. A justiça do julgamento de Deus é balizado pela justiça dele. Então, se você tem cunhão para aguentar, você pode julgar e condenar pessoas. Porque tem muita gente sentando no trono de Deus que nunca foi autorizado a sentar, coloca uma capa de juiz ou um avental de médico, assina atestado de óbito ou dá sentença de morte eterna para quem ele não morreu na cruz. Se você tiver salvação para dar para alguém, você condena. Se você não tem, guarda a tua língua.
Tem muita gente que nunca colocou ninguém para dentro da igreja, Gabriel. Mas para colocar para fora é facinho. Coloca com facilidade. Quantas pessoas, falei sobre isso hoje à tarde, que se jogaram na frente de carro, de caminhão, se lançaram de cima de ponte, botaram corda no pescoço, porque disseram para elas que elas estavam no inferno. E Deus nunca disse isso. Está escrito lá em 28 de Provérbios 13, se não me falha a memória. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcançará a misericórdia. Jesus falou a parábola do filho pródigo. Jesus trouxe a parábola do filho pródigo. Que o pai, contra o ensino do próprio ensino judaico, que um pai judeu nunca sairia correndo para se lançar no pescoço do filho. Isso era contra as regras judaicas. Mas Paulo fala que contra amor não há lei. E o pai, por amor, infringiu a lei e correu e pulou no pescoço do filho, dizendo: quem estava morto reviveu, quem estava perdido foi achado. Mas tinha alguém que estava perdido dentro, perdido na arrogância, na soberba, que era o filho melhor. Eu não saí, não gastei a minha fazenda, não gastei com as meretrizes, não gastei com fulano, com Beltrano. Eu sempre tive aqui dentro, pai. E ele disse: o que é meu é teu, você podia ter feito festa, você podia ter participado, mas agora o meu filho, não é porque você foi obediente, você fez tudo, que você vai me impedir de festejar o meu filho que voltou. Você quer participar? Entra e participa. Ele ficou de fora, não quis participar, por causa da arrogância, por causa do orgulho, por se sentir melhor do que o seu irmão. Preferiu ficar do lado de fora, enquanto o outro foi abraçado e festejado, colocado alparcas no pé, anel no dedo e capa e vestido novo, e participou da herança como filho, porque o anel era selado como participante da herança. Agora veja bem, isso aqui eu não estou fazendo apologia ao pecado e dizendo que é normal. Não, o pecado ele gera feridas emocionais. Ele gera feridas que a pessoa vai carregar para a vida inteira. Porque dói, porque fere, perde a honra, perde o caráter. Tem a humilhação, tem o desprezo. Tem Satanás montado nas costas do cara, infernizando a vida dele dia e noite. Então tem um preço. Tem algo que você vai precisar se dispor. Vai onerar a tua vida. Então, agora a pessoa, eu vou falando isso, a pessoa vai agora pecar porque Deus perdoa. Quem peca voluntariamente, deliberadamente, com sentimento, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Esse cara nunca foi salvo, nunca conheceu a Cristo e nunca conheceu a cruz de Cristo. Porque quem conhece a cruz de Cristo vai dizer não para o pecado, vai fugir do pecado. E se cair, ele não fica prostrado, ele se levanta. A palavra diz: o justo cai 7 vezes, o Senhor levanta ele. Seja contra quem for. Às vezes eu tenho sensação, Gabriel, que muito crente, ele acha que se Deus perdoar um pecador, vai ocupar o dele lugar lá no céu. Não vai ocupar o lugar de ninguém, irmão. Teu lugar está lá, fica tranquilo. Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Lá tem morada para todo mundo. E se Deus quer salvar, quem é eu que vou falar? Eu sou vaso, barro, que estava jogado na valeta da morte, que não tinha nada para oferecer para ele. Meu fruto era ácido. Eu só fui salvo porque o amor dele me alcançou. Como é que agora eu vou dizer para ele quem ele tem que salvar e quem ele não pode salvar? Se ele é Deus, é ele que vai salvar. A minha missão, meu dever é conscientizar o pecador. Para de pecar. Resista ao pecado, fuja do pecado. Ame mais a Deus e abandone o teu pecado. Porque Deus... Existe uma palavra que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas quem vai ser condenado? É o pecado ou o pecador? É o pecador. Então deixa de pecar. Confessa os teus pecados e abandona ele. Mas não é só adultério, só fornicação. É a mentira, a inveja, os ciúmes, o orgulho, a grandeza, a vaidade, a avareza, a soberba, a arrogância. Tem gente que não se cabe dentro de si, de tão arrogante que é. Humilha as pessoas. É crente, pregador, profeta. Tem carteirinha, mas humilha as pessoas. Mas para ele é um santo, porque
Vamos entrar nesse detalhe aqui. Então nós não estamos aqui fazendo apologia ao pecado. O pecado, ele tem as suas, me fugiu a palavra da cabeça agora. Consequências. As suas consequências, as suas anuências. Então fuja do pecado. Mas se porventura vier a cair, confessa e deixa o teu pecado. Ou se você em algum momento caiu, existe um caminho para a misericórdia de Deus te alcançar. E eu vejo que a misericórdia de Deus alcança aqueles que genuinamente se arrependem. E se arrepende não porque tem medo do inferno. Se arrepende não porque tem medo de uma punição ou por perder uma liberdade dentro da igreja. Se arrepende porque ofendeu um sangue inocente que não merecia a nossa ofensa. Ok, meu amado? Sobre isso que eu queria falar. E sobre o perdão, queria contar a história, eu vou falar isso aqui para terminar, por Moiseu entrar. Ainda tem quantos? 300 suportando nós? Meu Deus do céu, glória a Deus por isso. Deus é bom e vocês são cheios de amor. Mas eu me emociono quando eu falo sobre isso, irmão, porque as pessoas jogaram muita gente para fora. Criaram um banco chamado Banco da Misericórdia, como se banco tivesse misericórdia de alguém. A misericórdia, quem tem é Cristo no coração. Tem pessoa que não sabe nem o significado de misericórdia, Gabriel. Misericórdia significa misery, no grego, e córdia, coração, misery, miséria. É quando Deus coloca o coração na nossa miséria e nos livra de um castigo que nós merecíamos. E a graça é o perdão imerecido que perdoa uma dívida que nós não tínhamos merecimento para ser perdoado. Mas ele nos perdoou. E aí, Jesus conta uma história que fala sobre o seguinte: tinha um homem que devia 10 mil talentos e não tinha como pagar. E como não tinha como pagar, ele rogou clemência ao seu senhor e disse: por gentileza, me ajuda a pagar. Para vocês terem uma ideia, 10 mil talentos, na história diz que dava mais ou menos uns 200 mil dias de trabalho para ser pago. E como é que a pessoa ia trabalhar 200 mil dias? Não tinha como, era impagável a dívida. E ele roga ao seu senhor, e o seu senhor então lhe dá clemência, lhe concede clemência e perdoa a dívida daquele homem. E aí quando ele sai feliz, aliviado, imagina, você devesse, um exemplo que hoje você devesse R$1 milhão e alguém fala, tá perdoado a tua dívida. Imagina o peso que ia tirar das suas costas. Meu Deus do céu, você ia sair dando pulo de alegria. Eu ia sair falando até em língua, né? Aí quando este homem vira a esquina e ele encontra alguém que deve para ele 10 denários. 10 denários simbolicamente caracterizava 50 dias de trabalho. Ou seja, era uma dívida até pagável. Mas a pessoa que lhe devia não tinha como pagar. Ele falou, não importa, eu quero receber, não tem como pagar. Pegou a pessoa e colocou ela na prisão. E disse, não te perdoo enquanto você não me pagar. E aí Jesus diz assim, aquele que viu ele sendo perdoado a sua dívida, pegou ele pelo braço, levou ele diante do seu senhor e falou, viu, você não perdoou dele 10 mil talentos? Perdoei. Ele encontrou alguém que devia 10 denários. Perdoou não, jogou na prisão. Então agora, diz a palavra, indignado o seu senhor, o seu senhor, revogou o seu perdão e disse, entrega ele nas mãos dos verdugos, aquelas pessoas que perturbavam os que eram presos, entrega nas mãos dos verdugos para que ele seja preso e pague até o último centil. E aí Jesus diz assim, assim sois vós, se não perdoardes ao teu irmão, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E lá na oração do Pai Nosso está dizendo, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Logo, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, eu não sou justificado. E se eu não sou justificado, a minha justiça, diz a palavra, que as melhores obras de justiça dos homens são como trapo de imundícia. Eu só sou salvo pela justiça de Cristo. Então, se eu não sou justificado, logo sou condenado. Então, a questão do perdão, ela é muito grave, muito séria. E sabe por que Jesus colocou 10 mil talentos e 10 denários, Gabriel? Ele usou os extremos. O extremo do máximo e do mínimo. Que ele está dizendo para mim e para você. A tua dívida, que era impagável. Que você não conseguia pagar. Que você nasceu morto nos seus delitos e pecados. Você nasceu condenado à morte eterna. Eu perdoei o teu pecado sem que você tivesse nada para me oferecer. Eu te perdoei. Agora,
os 10 denários, que é a picuinha, que o teu irmão te ofendeu, que teu irmão te feriu, que teu irmão te desfez, te desprezou, ou que alguém te humilhou, ou que alguém te enganou, você não quer perdoar. Isso é os 10 denários. Se você não perdoar, eu revogo o teu perdão. E aí, eu e você tem capacidade de pagar dentro de uma prisão até o último centil? Não. Então nós vamos ser lançados no lago de fogo, junto com o inferno, com o diabo e com seus anjos. Então é necessário nós perdoar aquele que nos fez o mal. Por mais que seja contra a nossa natureza e dói. Sabe por que dói? Porque desconstrói, tritura o nosso orgulho. Por isso que Jesus disse, se o teu irmão te levar no tribunal, e lá você perdeu a causa, e ele te tomar a capa, quando você sair de lá, oferece a túnica também. Isso é ser cristão. Isso é evidenciar a fé. E é estar cheio do Espírito Santo. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de agir com o coração emanado de amor. Para alguém te tomar a capa, você oferecer a túnica. Ele pedir para você andar 1 milha, você andar 2. E perdoar e amar como ele nos perdoou e como ele nos amou. Então, são esses 3 pecados que eu considero que para Deus não tem perdão. De resto, se você cair, se humilha, não volte mais ao pecado. Detalhe, se arrependa. E eu quero dizer para vocês, arrependimento não é choro. Choro é remorso. Judas chorou por remorso, mas por orgulho não voltou para Cristo, foi se enforcar. Enquanto Pedro o negou na sexta, no domingo, estava se tornando pastor de ovelhas. Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Ele negou a Cristo sob pena de maldição. Mas ele não, apesar de ter chorado amargamente, ele se arrependeu e voltou para a pesca. Por que Pedro voltou para a pesca, irmão? Por quê? Porque ele pensou, foi na pesca que Jesus me encontrou. Quem sabe ele me procura aqui, junto ao mar de Tiberíades, e me encontra pescando de novo, e me perdoa. E foi perdoado, e foi um pregador eloquente do evangelho da palavra de Deus. É disso que nós temos que dizer. Existe o caminho para o perdão. E o caminho para o perdão é esse. Senhor, ofendi um sangue inocente que não merecia a minha ofensa. Eu quero te pedir, me perdoa. Eu não voltarei mais a este pecado. Quando você deixa, você alcança o perdão de Deus. Tá bom, querido? Era isso que eu tinha para dizer. Chama o irmão Eliseu, se você sentir alegria, o irmão Eliseu tiver ainda, canta uma canção. Depois você canta mais uma para finalizar. E nós teremos aí, a cada 15 dias, para não deixar semanalmente, uma live para falar de Jesus. Maravilha. Irmão Eliseu, tá por aí, irmão Eliseu? Irmão, sente de entrar aqui na live. O Eliseu tá falando, não entrarei. Estou precisando ouvir. Puxa vida, tá bom, nós entendemos, irmão Eliseu, tranquilo, meu filho. Seria um prazer que eu cantar com hino, mas alegria. Então pode tocar o hino, o Gabriel, e Joel, vou aproveitar, tem uma canção que o Senhor me concedeu, que ela chama Carta a Éfeso, ou Volta ao Seu Primeiro Amor. Eu vi várias pessoas, enquanto você manifestava acerca do perdão, o bloqueio das pessoas por causa de outras pessoas. E eu falo que são essas pessoas que não se conectaram com Jesus e o olhar delas não existe misericórdia. O olhar delas são carregados de morte, de sentenças e de maldições. Elas não conseguem perdoar, elas não conseguem dar a mão para quem caiu. E eu vi várias pessoas aqui dizendo nos comentários, eu não consigo mais retornar, eu não consigo mais me aproximar, eu não consigo mais me achegar. Eu senti de cantar essa canção, complementando aquilo que você está dizendo, para que essas pessoas, através desta live, através dessa explanação de palavra, elas possam se achegar novamente. E que o arrependimento brote em seus corações e que elas não voltem mais a esse mesmo lugar, mas voltem ao seu primeiro amor, voltem à sua primeira caridade, voltem às suas primeiras obras, acreditando no perdão de Cristo e na sua misericórdia. Então eu vou cantar essa canção aqui.
Me lembro bem quando tudo começou. O teu louvor era mais perfeito, te encontrava mais de joelhos. Glória a Mas Deus. o tempo se passou e o seu amor por mim se esfriou. Tua adoração tornou um grande deserto. Tu me adora com os lábios, mas teu coração não sinto. Mas hoje eu decidi, vou te enviar um anjo. Com a carta declaro a igreja de Éfeso. Para você que está sem força, para você que quer retornar, para você que quer voltar a sentir o calor da presença do nosso Deus. A hora é agora, o momento é esse. Retorna ao seu primeiro amor, volta à sua primeira caridade, retorne às suas primeiras obras. Volta, volta ao teu primeiro amor, volta aonde tudo começou, volta, volta ao teu primeiro amor, volta aonde tudo começou. E se ninguém te estender a mão, e se ninguém for atrás de você, Cristo já fez por ti, Ele está te dizendo desta maneira: você já sabe o caminho de casa, então meu filho, volte para casa. Volta hoje, volta agora, volta, volta ao seu primeiro amor, oh, volta aonde tudo começou. Volta hoje. Aleluia. Glória a Deus. Forte, João, forte. quer que você deixe só um trechinho, mediante tudo, sobre graça, para nós finalizarmos a live? Agora parou. Só para concluir, não banalizem a misericórdia de Deus. Mas não importa a vala mais profunda que você que está aqui nesta live tenha caído, existe um caminho de arrependimento para você voltar. E volta porque Cristo está te esperando. Quando ele trouxe a parábola do filho pródigo, foi para te dizer, não importa o que você fez, existe lugar para arrependimento. E para concluir, eu havia esquecido, mas o Espírito Santo nos faz lembrar que por que nós alcançamos ainda o perdão se Deus, eu disse que Deus não perdoa pecado, ele cobra. Se Deus olhasse para mim, para você, Gabriel, aquilo que nós pecamos diariamente, nossas falas, nossos pensamentos, ele certamente nos mataria pela sua justiça. Mas guardem isso.
quando ele olha para mim, para você, e olha para essas 270 pessoas que estão aqui na live ainda, ele enxerga Cristo em nós. Então ele diz, a tua dívida já foi paga. Você está perdoado. Porque alguém pagou no teu lugar. Por isso que nós alcançamos o perdão. Porque ele foi cobrada em Jesus. Isso é motivo de você amanhecer amanhã cantando, louvando e glorificando a esse Jesus. Porque ele te livrou de uma culpa. Ele te curou das chagas do pecado. E agora você já não é mais escravo do pecado. Você é livre. Para dizer para você mesmo, a partir de hoje, a partir desta live, eu sou um homem e uma mulher diferente diante de Deus. Pecado, você não me escraviza mais. Porque existe uma lei. Olha, isso aqui veio agora, Gabriel. Veio agora, veio agora. Lei do pecado e da morte. Lei é imposição. Lei impõe. Mas quando surgiu a lei do pecado e da morte, diz Paulo lá em 8 aos Romanos, a lei do espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, quando não tínhamos liberdade pela lei, por ser enferma a nossa carne, porque a lei não pôde nos salvar, não é porque a lei era incapaz, mas é porque a lei, por causa da enfermidade do pecado na carne, a lei não podia nos salvar. Porque a lei ela trouxe apenas o espelho para mostrar a nossa sujeira, mas ela não conseguia limpar. Você perguntou de graça para falar sobre graça. A graça veio para limpar a sujeira que a lei não pôde limpar. Porque alguém se fez pecado por nós. E no pecado, ele se fez na carne do pecado para condenar o pecado na carne. E trouxe o espírito da lei, do espírito da vida, que nos fez livre da lei do pecado e da morte. Irmão, você, irmã, que está aqui nessa live, nós somos livres em Jesus Cristo. O pecado não tem poder mais para nos escravizar. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. A partir de hoje, tenha uma vida nova. Saiba, não é pela tua força, não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito, não é pelo teu eu, não é porque você quer ou porque você é bom, porque você tem condição ou capacidade ou competência, não. É o sangue de Jesus que vai te fazer vencer a força do pecado na tua carne. E a graça, a graça, ela é o grito do amor de Deus. A graça é o perdão imerecido. A graça é a benevolência. É a manifestação da pessoa de Deus que se encarnou, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Sendo igual a Deus, não usurpou ser chamado de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Graça, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Graça. Aquilo que era impossível para nós, ele nos agraciou com a sua graça maravilhosa. Isso é graça, isso é divino. É perdão que nós não merecíamos. É liberdade. É liberdade em Jesus para servi-lo e adorá-lo. E saber que daqui mais um poucochinho de tempo, como está escrito lá em 13 de Hebreus, mais um poucochinho de tempo, o que há de vir virá. E quando ele vier, este corpo carnal, com a natureza caída, se transformará num corpo incorruptível, cumprindo o que Paulo falou. Aquilo que é incorruptível, quando aquilo que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal for revestido da imortalidade, então tragado será a morte na vitória. Ele já venceu por nós. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. E Amém. vamos para a próxima live, se Deus quiser. Joel, Deus que abençoe o irmão pela disponibilidade em falar da palavra de Deus. Obedecendo a ordem.
que nos foi dada. Quero agradecer também a todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Chegamos ao final dessa live e que a palavra de Deus que foi manifesta aqui, ela possa adentrar o seu coração e que você possa praticar, que nós possamos praticar nos nossos dias daqui adiante, até que o Senhor venha nos colher para a sua glória. E em tudo que foi dito aqui, longe de mim, longe do Joel, longe de todos, é nos gloriarmos, a não ser que seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Joel, Deus que abençoe, saudação a todos. Muito forte isso daí, Gabriel. Fechou com chave de ouro. Se tivermos que nos gloriaremos na cruz de Cristo. Porque o dia que nós acharmos que nós somos alguma coisa, é só olhar para a cruz, enxergaremos a nossa miséria. Pois o nosso pecado era tão grande era o nosso pecado, que custou um Deus crucificado. Glória a Deus. Saudações a todos. Deus que abençoe. Saudações, meu amigo. Tamo junto. Amém. Até depois do fim. Amém.